Olá a todos, meu nome é Jorge e este relato se passou quando eu tinha meus 15 anos, no ano de 2014. Eu moro em Belém do Pará. Em um certo dia, minha mãe disse que minha tia ligou para nos convidar para ir para sua casa passar uns dias. Pelo fato de ela estar com muita saudade da gente, e principalmente de mim. Iríamos cedo no dia seguinte, e seria o meu tio que iria nos levar em seu carro. Estava tudo bem até aí. Meu tio chegou e já estávamos prontos. Assim que entramos no carro, senti um aperto no peito. Até falei para minha mãe, mas ela disse que era normal, pelo fato de que eu estava indo ver a minha tia, depois de meses sem ver ela. E prosseguimos com o caminho até o Mato Grosso. No caminho, acabei cochilando e tendo um pesadelo. E no pesadelo, eu estava em uma floresta aonde só a lua clareava um pouco o lugar. Eu estava sozinho, não avistava nada além das árvores. Até que em um certo momento, olhei para frente e vi uma coisa gigante vindo em minha direção. Tinha olhos vermelhos e estava abrindo a boca. Eu acordei e acabei assustando minha mãe e meu tio dentro do carro. Eles me perguntaram o que houve e eu só disse que tive um pesadelo, nada demais. Quando dei por mim, já estávamos em Mato Grosso e meu tio dizendo que já estávamos chegando na casa dela. Vimos umas 4 ou 5 casas. E minha tia estava na frente da casa dela nos esperando. Meu tio parou o carro e eu não perdi tempo. Fui logo abraçar a minha tia, que eu já estava com muita saudade. Minha mãe fez o mesmo e ficamos por ali conversando. Após algum tempo ali, eu parei de conversar com elas. E elas continuaram, e eu fui dar uma volta pelo lugar. Até que era um lugar agradável. A alguns metros da casa da minha tia, havia uma casa abandonada, caindo aos pedaços. Eu fiquei olhando por um bom tempo, e tive a impressão que vi alguém se locomovendo lá dentro. Curioso, fui até a minha tia e perguntei sobre a casa. E ela me disse que antes morava um senhor estranho, que se mudou para essa casa. Ela já estava velha, e que esse senhor havia sumido misteriosamente. Com o passar do dia, minha tia disse que corre um boato, que já avistaram aquele senhor dentro da casa. Até mesmo entrando nela. E também já disseram que viram um cachorro enorme, e admito que minha curiosidade foi além dos limites. E eu fui até lá sem elas perceberem. A casa estava um horror. Estava tudo derrubado. Havia roupas rasgadas e um odor de carne podre. Eu avistei também a pegada de algum animal que não consegui identificar. Ignorei aquele fato e voltei para a casa da minha tia. Fui pegar e arrumar as minhas coisas no quarto, onde minha mãe e eu iríamos passar a noite. Terminamos de arrumar nossas coisas e fomos comer. O tempo foi se passando. E a noite chegou. Jantamos e após algum tempo,
fomos dormir. No meio da noite, acordo com uns gritos ao longe, mas que se dava muito bem para ouvir. Eu ia me levantando quando minha mãe me puxou e tapou a minha boca. Nessa hora, meu coração acelerou, pois quando os gritos pararam, começaram uns uivos assustadores. E passando por mais um tempo, ouvimos algo que parecia um cavalo galopando e parecia estar vindo em direção à nossa casa. Mas parecia que aquilo foi em direção à casa abandonada, na qual eu tinha ido ver mais cedo. Parecia que aquilo estava chorando e berrando ao mesmo tempo. Foi quando tudo parou e ficou um silêncio amedrontador. Em seguida, esse silêncio foi quebrado por uma respiração ofegante e passos pesados em volta da casa. Eu e minha mãe já estávamos morrendo de medo e não queríamos sair do quarto e ir até o quarto da minha tia para não chamar a atenção. Tínhamos medo daquilo perceber a gente lá dentro e querer entrar dentro da casa. Na parede havia uma janela com uma cortina e a lua estava iluminando muito aquela noite. Podíamos ver a sombra daquela coisa enorme passando pela janela, ao mesmo tempo em que eu ia me lembrando do meu sonho no caminho para a casa da minha tia. Tive a ideia de olhar se aquela coisa ainda estava lá, e olhei pelas brechas da janela e vi aquela coisa que vem a me atormentar até hoje. Parecia um cachorro enorme com o corpo de uma pessoa e o rosto todo deformado. Aquilo estava sobre 4 patas. Tinha pelos grandes, grossos, e estava com a boca aberta. Mostrava seus dentes grandes. Tinha olhos vermelhos e estava com sangue em sua boca. Eu não podia acreditar. Era a criatura que eu tinha visto no meu sonho. Aquela coisa parece que sentiu que estava sendo observada e meu coração quase parou. Foi quando aquilo olhou diretamente para mim. Quando achei que aquilo iria tentar atacar, quebrar a janela ou até mesmo arrombar a porta, aquela coisa simplesmente começou a correr em direção aos matos. Não dormimos mais naquela noite. No outro dia, minha tia acordou sem ter visto aquilo e acordou animada como se nada tivesse acontecido. Contamos a história a ela, mas ela parecia não estar nem um pouco com medo daquilo. Minha mãe e eu, sem pensarmos 2 vezes, fomos embora daquele lugar. Alguns anos depois, minha tia mudou para a nossa cidade e vive aqui perto de nós. Já perguntei ela uma vez se ela sabia o que era aquela criatura que minha mãe e eu vimos naquela noite, mas ela jura de pé juntos não saber do que se trata. Boa noite.